Vai convidar todo mundo que passou por aqui, que deixou um pedacinho, né? Porque desde o primeiro dia que a gente teve contato, que a gente conversou, ficou um pedacinho de nós nele. E ficou um pedacinho deles também em nós, né? Então, é assim. Às vezes você olha e parece que não vai acontecer. Ontem, pastor, ontem que eu digo no começo, eram 4 pessoas. Muitas vezes essas 4 pessoas eram da nossa família mesmo. Era eu, o pastor, a minha esposa e a esposa dele, minha filha, mais uma criança. E hoje, olha só, tem mais pessoas, né? Tem pessoas que estão trabalhando, tem outras pessoas que não estão aqui. Isso eu me alegro por quê? Porque Deus tem agido na vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Meu pastor, muito obrigado. Já diante da igreja, diante do mundo, eu vou pedir perdão a vocês pela bagunça santa que nós fizemos no mês passado lá. Foi muito bom, né? E perdoe o mau jeito, baiano é assim, baiano é folgado mesmo, sabe? A gente vai chegando, vai entrando, vai comendo, né? E agradecer publicamente a vocês que sem a ajuda de vocês não teria sido realizado. E por isso que nós sempre falamos que todas as vezes que nós oramos, nós mencionamos o seu nome, o nome da pastora e o nome do seu ministério, porque são pessoas que têm aliança com a gente, né? São pessoas que também, a hora que gritar lá, seja a hora que for, nós também estaremos lá, porque é isso que é visão, isso é reino. É o teu irmão precisar de você e você está lá. Amém? Pastor, Deus abençoe. Casa é sua. Não vai querer devolver lá, pegar 11 horas não. Não, né? Brincadeira. A casa é sua. Se quiser até meia-noite, nós estamos aqui. Pode usar, fica à vontade. Som. Paz. Até meia-noite. Paz do Senhor. Até meia-noite. Até meia-noite, irmão. Fica tranquilo que... Glória, ainda bem que eu estou em casa. Vai ficar em casa. Fica tranquilo que 10 para meia-noite a gente está indo embora, né? Amém. Virar o dia em casa, né? Aí eu vi Deus nesse negócio. Usa o teu vaso. Lá na igreja a gente costuma falar assim para os irmãos. Fala, irmão, se você está cansado, se você está preocupado em fazer a janta com o esposo, ou se você não está afim de ficar aqui, não, pode ir embora, não vou ficar magoado com você não. Né? Mas se você quer ouvir a palavra de Deus nessa noite, você fica. Agora, pressa... Vamos dizer que é um dia para Deus, a nossa pressa. Um dia para Deus é quantos anos? 1000 anos. 1000 anos para Ele é um dia. Amém, querido? Hoje o tema é ressurreição. Mateus 28, versículo 6 e versículo 7. Não é isso? Amém? Todos conhecem, já leram essa passagem? Não? Vamos ver junto aí. Mateus 28, não ache antes de mim. Mateus 28, versículo de número 6 e versículo de número 7, não é isso? Diz assim, ó, olha que coisa maravilhosa isso aqui. Todos acharam? Amém. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vou tenho dito. Amém? Versículo de número 27. É isso? Eu li só li o 7, né? Só li o 7? Só li o 7? O 8 também você quer? Quem pediu o 8? Eu. Alguém quer o 6? Pode ser. 5? Nenhuma, Dani, 2. Pode ser o 4? Demorou. E o 3? Vamos junto. Poxa, eu gostei da número 1. Opa. Diz assim, versículo de número 1. Mateus capítulo 28, versículo de número 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar
onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Amém? Amém. Levanta a tua mão assim, fecha os teus olhos. Enquanto eu estou orando por mim, você vai orar por você nesse momento. Você vai dizer assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Vai orando da sua forma aí. Pai querido, eterno Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, eis a Tua palavra que foi enviada, ó Deus, para esse lugar, para esta igreja nessa noite. Senhor, eu sei que os Seus mistérios estão contidos aqui nela. E eu sei, ó Deus, que o Senhor revela conforme a Tua vontade. Deus, eu te peço algo soberano nesse momento. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, a falar no coração dessa irmã, desse irmão. Senhor Deus, através dessa palavra poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, desocupa tuas mãos e aplauda a palavra de Deus que é poderosa. Aleluia. Amém. Oh, glória. Querido, ninguém pode vencer. Ninguém pode vencer aquilo que Deus determinou para ser vitória. Ninguém pode tirar aquilo que Deus determinou que vai acontecer. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele foi conscientemente, ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele sabia que através destas coisas que ele estava sofrendo na cruz do Calvário, um dia, no século 21, eu não sei o nome da rua, mas na igreja apostólica, glória de Deus, estariam falando sobre esse momento poderoso e maravilhoso, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Parece que, quando nós vemos o texto, parece que a vitória é só do Senhor Jesus nesse momento, né? Não, meu irmão. Naquele dia, naquele momento, essa vitória, ela me levou a conhecer a esse Deus poderoso e maravilhoso. Diga assim: sobre mim foi derramado o Espírito de ressurreição e vida, e eu nasci para a glória de Deus. Amém, querido? Quando eu começo a entender isso, aleluia, glória ao Senhor. Aí você fala a glória. Quando eu começo a entender isso no meu espírito, eu começo a entender que mover soberano que Deus me fez na minha vida, para que eu estivesse em pé hoje aqui nesse lugar. Eu acredito que você deve ter uma história, como foi falado de amor hoje aqui, uma história poderosa de amor com o Senhor Jesus, né? Todos nós temos uma história com Ele. Existem muitas pessoas que ainda não descobriram essa história de amor. É interessante que Jesus, ele poderia ressuscitar e simplesmente subir ao céu e pronto. Ele não precisava mostrar nada para ninguém e nem provar nada para ninguém. Mas ele fez questão absoluta de voltar, de chamar a atenção dos discípulos, de dizer para eles: olha, vão para Galileia, lá vocês me verão. Ele deixa uma ordem, ele deixa uma determinação para todos os discípulos, não somente essa, mas ele também diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Querido, o mover de Deus sobre a nossa vida é algo que foge ao entendimento natural, ao entendimento humano. Foge de todas as coisas que nós já conhecemos na nossa vida. Foge de toda a sabedoria humana. Se você falar, por exemplo, que um morto levantou do caixão e saiu andando, a pergunta que todo mundo vai fazer para você, se for num cemitério, né, você está lá num velório, acontece isso, eu tenho certeza de uma coisa, irmão: o que vai correr de crente não vai ser um negócio, né? Agora você imagina a posição desse momento que é descrita na Bíblia. Jesus está num túmulo onde havia uma pedra enorme. Essa pedra, para remover, segundo a própria declaração das mulheres, era impossível que elas removessem. Teria que ter homens de grande força, de porte assim atlético que nem o meu, com a barriga de tanquinho do passado, que é aquela barriga de pedra. As mulheres que lavou roupa no rio sabem, era pedra, não era essa barriga de tanquinho, né? Era aquela antiga. Então o camarada tinha que ser forte para poder remover aquela pedra, não poderia ser sozinho. Mas veja como Deus, ele faz as coisas. Aonde a tua mão, que é fraca, não consegue remover um impedimento da tua vida,
Deus ele envia um anjo. Olha que coisa interessante. Na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: ei, tira a pedra. Porque eles podiam tirar a pedra. Eles tinham capacidade para remover aquilo. Eles tinham força para remover. Você está entendendo isso no teu espírito? Você está entendendo que existem coisas na minha vida e na tua que você tem forças, que você pode remover da tua vida? Que você não precisa, vamos dizer assim, ficar chorando aos pés de Jesus, porque Ele já concedeu sobre você, e que depende realmente de uma posição tua para que isso venha acontecer sobre a tua vida, de remover essas coisas. Agora você vê um caso onde era impossível remover aquela pedra que tampava o túmulo do Senhor Jesus. É interessante que a Bíblia diz que o anjo chegou e tocou na pedra, e a pedra saiu rolando, a pedra rolou. E o aspecto dele era como um aspecto de um relâmpago. É algo sobrenaturalmente inexplicável. Mas aí vem a pergunta maior: e onde estavam aqueles que estavam tomando conta, vigiando Jesus, vigiando o corpo dele? Porque já havia um temor, já havia, ou seja, algo já estava acontecendo, já havia o comentário de que ele iria ressurgir dos mortos, que ele não iria ficar ali, porque a morte não tem poder sobre a vida. A morte não tem poder sobre aquele que tem o espírito de ressurreição e vida. Veja que Jesus ele é tão educado com a gente, ele nos ama de uma forma tão grande, que por 2 vezes ele diz que Lázaro estava dormindo, e eu vou despertá-lo. Veja Estevão, quando é apedrejado, a Bíblia declara que Estevão estava dormindo, e Estevão dormiu. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que nós vamos aguardar um período onde o próprio Senhor Jesus, Ele irá nos acordar e nos levar para pertencer a um reino eterno. Porque nós nascemos com esse fundamento sobre o nosso coração. O nascimento que eu digo nós nascemos é quando nascemos da água e do Espírito. Quando recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, suficiente Salvador. E nele entregamos a nossa vida de forma verdadeira. E nele confiamos inteiramente o nosso coração. Porque a nossa paixão por ele, ela vai além desse mundo. Ela vai além da morte. Ela vai além de todas as coisas palpáveis e visíveis desse mundo. É verdade. São coisas que, como Paulo ele declara, ele falou: olha, não é lícito nem falar o que eu vi nas visões que ele teve com relação aos céus. São coisas que são inexplicáveis para nós e de pouco entendimento. Quando você vê o livro de Apocalipse, você entende isso. Que João, ele explica aquilo que ele estava vendo na forma da época que ele estava vivendo. Não é isso? Talvez você tivesse a mesma visão dele, do que João teve, você iria ver de forma totalmente diferente, com outra elucidação. Ou seja, Deus ele soube trabalhar essa palavra, que tem para lá de 2000 anos, né? Ele soube trabalhar essa palavra para que hoje você viesse entender que a ressurreição do Senhor Jesus, ela trouxe para mim e para você algo sobrenatural. Ela me trouxe vida. Quando eu olho para a cruz do Calvário e eu vejo que a cruz está vazia, alguém pode perguntar: onde está o seu Deus? Já não perguntaram isso para você em diversas situações? Você tem que responder para essa pessoa: o meu Deus está vivo, Ele ressuscitou. Glória a Deus! Ninguém pode parar isso. Ninguém pode remover isso. Por mais que as pessoas às vezes não entendem esse mistério que nós temos com Deus, essa alegria que nós temos de viver com Ele, essa alegria de estar com Ele, de sentir a presença, porque nós servimos ao Deus invisível, mas que é visível em nosso coração, é visível nos milagres, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas que Ele faz na nossa vida. Você sabia que um dia Jesus olhou e se apaixonou por você? Amém, glória a Deus. E Ele olhou para você com tanto amor que Ele disse assim: eu vou morrer por você. Eu sei que o preço da tua vida é muito caro, mas eu vou pagar por ele. Aleluia. Não importa o que você fez, hein? Puxa vida. Se fosse calcular aqui, começando pelos mais velhos, tem mais coisa aí para contar. Mas em todas as situações, Jesus ele nunca duvidou que você chegaria diante dele. Nunca duvidou. Ele sempre acreditou em você. Assim como acreditou em mim. O único arrependimento que eu tenho, sempre falo isso, irmão, é de não ter conhecido e entregado a minha vida antes para Jesus. Tenho um arrependimento terrível nisso. Eu tinha ganhado muito na minha vida se eu tivesse essa consciência espiritual que eu tenho hoje. Verdade.
Eu não trocaria muitas coisas que eu troquei na minha vida pelo caminho de Deus, pela vontade do meu Deus. Dinheiro, vício, mulher, né? Quantas pessoas fazem isso? E fazem uma troca louca com a vida delas. Mas se você, a Bíblia diz que se você entregar a sua vida para Ele, você a achará. Aleluia! Glória a Deus. E quando você não entrega a sua vida para Ele, você a perde. Meu Deus. Aí você diz, mas que coisa mais louca é essa? Se eu entrego a minha vida para Jesus, um jovem hoje, ele fala, não, mas eu estou na flor da idade, eu preciso viver a minha vida, pastor. Eu não posso ser um Zé Mané que fica lá na igreja o dia inteiro, né, orando, rezando, sei lá o que, eu não posso. Eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que aproveitar, porque senão a minha juventude passa. Pois é, a juventude vai passar do mesmo jeito. Verdade. Mas você quer ver uma coisa fabulosa? Eu tenho pessoas na igreja que tem para lá de 80 anos, acho que a Paulina já tem uns 80 e poucos anos. Você precisa ver ela dançar com a idade de um adolescente na igreja quando a gente começa a fazer bagunça. Aleluia. Aí você olha para ela e fala assim, o que essa mulher perdeu em servir Jesus? Aonde que ela tem essa vitalidade, esse vigor? Moisés com 80 anos ele declara, olha, eu tenho 80 anos, mas eu me sinto como um homem de 40. Glória a Deus. Você já imaginou? Quem segue a Jesus, segundo a Bíblia, nem a roupa envelhece. Aleluia. 40 anos no deserto, nem o sapato gastou. É verdade. E mesmo sendo no deserto, o Espírito de ressurreição e vida estava lá. Porque eles não morriam de fome e nem passavam sede. E nem queimavam a sua pele e nem sentiam frio. A presença de Deus, ela nos traz isso. Jesus, ele disse que um dia nós não vamos mais ter frio, nem choro, nem lamento, nem dor, porque um dia ele vai nos despertar para a glória dele. Porque em nós habita o Espírito de Deus. E um dia ele nos despertará para viver a ressurreição sobre a nossa vida. Aleluia. E aí nós vamos ver, a Bíblia diz que nós vamos vê-lo face a face. Glória a Deus. Você já imaginou isso? Será o dia mais feliz e mais triste da terra. Feliz para aqueles que creem nessa coisa que é meia louca que eu estou dizendo aqui. Porque tem coisa espiritual que ela é louca, ela não é de entendimento natural, é de entendimento fácil. Quantas pessoas você já viu que diz assim, eu leio a Bíblia de trás para frente, não entendo nada que está escrito, né? Quantas pessoas dizem isso? Sabe por quê, irmão? Está faltando se aprofundar no Espírito. Aleluia. Está faltando pedir para Deus, Jesus, faz morada nesse coração vazio. Preenche ele com a tua presença, com o seu amor, com a tua bondade, com o teu perdão, com a tua misericórdia. Jesus, preenche esse espaço vazio. Quando você era do mundo, você lembra como é que era? Quem lembra aí? Ia pro forrozão, balançar as cadeiras no ralabucho, pagodão, no sambão. Mas terminava aquele momento, buraco dentro do coração, um vazio enorme, né? Aqueles que tomavam uma cajibrina, né? Chegava em casa no outro dia, parecia que tinha comido um guarda-chuva da esposa, né? Que gosto, parece que mastigou trilho de trem, negócio assim. E fora o bafo que a coitada da mulher sentia. Era assim mesmo, né? Horrível, né? Não sei como é que as mulheres suportam. Acho que é por isso que vocês nasceram mulher. Se fosse homem, não suportava, não. Tem que ser mulher mesmo. Mas, irmão, era aquela alegria só naquela hora. Depois disso, vinha a frustração, vinha a dor da solidão, porque não é uma companhia humana que tira a solidão de dentro do coração de uma pessoa. É verdade. Tem pessoas que tem 1000 pessoas em volta dela e se sente sozinha, se sente abandonada, se sente frustrada. Nós éramos assim, no meio de uma multidão, de uma festa, dentro de nós tinha um vazio. E ninguém podia preencher esse vazio, porque esse vazio era de Deus. Era do Senhor sobre a nossa vida. Então, parece que Ele deixou aquele vazio para que o homem se toque, que falta algo dentro dele. Falta alguma coisa. Não é algo
que você pode preencher com qualquer coisa desse mundo, não. É algo que sai do nosso entendimento humano, que nos leva a falar: meu Deus, é possível? Por que tantas coisas são boas na minha vida muitas vezes e eu não tenho alegria de viver? É porque lhe falta algo especial: comunhão, amor de Deus, estar na presença dele, buscá-lo, sabe, rasgar o seu coração, se derramar, como foi cantado hoje. Sabe o que é se derramar? Sabe quando Davi fala assim, que ele derrama a alma dele diante de Deus? Sabe o que é derramar a alma diante de Deus? Irmão, foge de todo o entendimento de uma oração. O derramamento de uma pessoa, quando a pessoa se derrama diante de Deus, ela coloca a alma dela, ela mostra para Deus a cara dela. Eu vou tentar mostrar para você o que quer dizer isso. Você pega um espelho assim, ou se não melhor, uma cópia igual a você, só para você entender o que eu vou falar agora. Uma pessoa igualzinho a você, você suportaria essa pessoa igual a você? Com as mesmas manias, com o mesmo costume, com os mesmos desejos, com as mesmas coisas que você tem, você suportaria essa pessoa? Não. Hã? Não. O clone, né? O clone não. Queima Jesus no clone. Você suportaria uma pessoa igualzinha a você? Irmão, vou falar pra você, eu bati em retirada e morar em outro país. O cara chato sou eu, irmão. Não sei como é que a minha esposa me suporta. Deve ser amor, porque senão... Entendeu isso? Muito bem. Agora você se identificou, sabe quem você é, porque você não suportaria você. É você pegar essa alma que eu estou falando para você, que você não suporta, e você derramá-la diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou assim, ó. Eu estou me derramando porque eu quero que o Senhor me mude, eu quero que o Senhor me moderne, eu quero que o Senhor me transforme num outro vaso. Eu sou uma coisa morta, eu preciso receber o Espírito de ressurreição e vida sobre mim e ter vida em abundância. Difícil essas coisas, não é? Às vezes Deus ele quer fazer algo na nossa vida. Olha como é que a gente é metido. Nós somos metidos, irmão. Somos metidos. Crente é metido. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós temos que tomar providência na nossa vida, mas a gente pensa assim: não, mas eu tenho salvação, eu sou salvo. E tem coisas que a gente não faz porque se sente. Essa palavra não é para você se sentir. Essa palavra é para mim, para você ter consciência de quem somos e o que precisamos melhorar. Você já viu as pessoas dizerem assim: poxa, o Joãozinho, vamos dar um nome assim fictício? Vai ter algum João aí? Tem algum João aí? Não, né? O Joãozinho. O Joãozinho é uma pessoa muito boa. Já viram isso, essa expressão? Só falta Jesus na vida dele, irmão, falta tudo. Falta tudo. E às vezes aquele que tem tudo, chamado Jesus dentro de si, não tem as atitudes do Joãozinho. Está entendendo? E isso que dói, né? Isso que é se derramar na presença de Deus. É a gente saber que tem pessoas que não conhecem a Deus, que dão melhor testemunho do que nós. É olhar para Deus e falar para Ele: Senhor, como que eu posso ser dessa forma e receber o que eu recebi do Senhor? Como é que eu posso ter recebido o Espírito de Deus na minha vida? Porque Deus habita em mim, tá bom, irmão? Ele não desce de vez em quando em mim, não. Tem alguns irmãos que descem só de vez em quando o Espírito Santo. Chegou, baixou. Assim? Ele desce mesmo. Ele habita em mim. Ele manifesta a todos os momentos. É verdade, Deus. E você pode ter certeza que quando você não toma uma atitude correta na sua vida, você vai ver tocar um sino dentro do teu coração dizendo assim: por que você fez isso? Ou tal. Blém, 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 por que você... Não é? Dentro de você. Ele nos incomoda para nos melhorar. Sabe por quê, irmão? Nós somos doentes nessa terra. É verdade. E Jesus está nos curando todos os dias. Aleluia! Sabe por que Ele está nos curando? Porque Jesus veio para os doentes. E glória a Deus por isso. Se não fosse isso, de maneira nenhuma, nós teríamos salvação. Ontem eu estava num lar fazendo uma oração, trazendo uma palavra para minha esposa, e chegou um ponto que a mulher pegou e falou assim: mas isso que você está falando é impossível a gente viver. Isso que eu estou falando aqui agora também. Ela disse assim: é difícil, até quem cumpre só os 10 mandamentos. Você falou que os 10 mandamentos é sopa por aquilo que Deus tem.
Ela falou, é impossível eu ser salva desse jeito. Eu falei, era essa a conclusão que eu queria que você chegasse. É aí que entra Jesus. Para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação é pela graça, mediante fé. Você crê? Aleluia. Você crê no que Jesus deixou? Então você pode ter certeza que você está no caminho da ressurreição Glória a de vida. Deus. Quantas pessoas que nós já conhecemos na nossa vida, irmão, que estavam a ponto de cometer suicídio? Quantas vezes eu já vi testemunho de pessoas que, eu não lembro da igreja quem foi que deu testemunho, que estava no viaduto do chá. E ela disse que ela estava olhando assim para baixo, ela escutou uma voz dizer para ela assim, se joga. Se não é Deus na nossa vida, né, irmão? Você já ouviu uma voz assim esquisita assim? Dizendo, faz isso. Abandona a tua família mesmo. Ninguém acredita em você na sua casa mesmo. Larga a mão deles. Muda de lá. Uma vez eu estava tão entediado na minha vida e minha esposa que numa oração eu falei para Deus, Jesus, me tira daquela casa que eu não estou aguentando mais. É mistério, né? E eu vou dar a resposta para você do que Deus deu para mim. Deus disse assim, dessa maneira, a única luz que tem lá é você. Eles estão nas trevas. Você quer que eu tire você realmente de lá? Eita. Nossa, aquilo doeu dentro de mim. Vocês não têm noção como doeu aquilo. Eu queria morrer naquela hora por ter dito para Deus me tirar de lá. Aí disse para ele, me deixa lá mais tempo então. Pode me deixar na tua vontade. Aí foi rápido a minha saída. Porque eu entendi o propósito de Deus. Aleluia. Às vezes Deus nos coloca em certas situações, irmão, porque nós temos vida para dar para as outras pessoas. Glória a Deus. A mulher samaritana, ela vai lá beber água, né? Vai lá buscar água ao meio-dia, né? Horário escaldante para ninguém cuidar da vida dela, porque ela tinha marido a dar com pau, homem a dar com pau, né? E o cara morava na era dela também. E ela encontra Jesus sentado lá. E Jesus pede água para ela. Mulher, dá-me de beber. Ela olhou para ele espantada, porque judeu não tem muita amizade com um samaritano. Ela disse para ele assim, mas como pode você, sendo samaritano, sendo judeu, pedir para mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Ele disse, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, você pediria, e Ele te daria a água da vida eterna. E nunca mais você retornaria nesse poço para buscar água. E essa água que eu te der, ela vai fazer jorrar de dentro de você para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fiquei entendendo o porquê da ressurreição, no mês de novembro, mês da ressurreição. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Talvez você ainda não entendeu o que você está fazendo na igreja, o que você recebeu de Deus. Talvez você esteja, acuado, como muitas pessoas ficam por causa de uma situação. Porque o diabo, ele trabalha na mente. O campo da batalha humana é a mente. E se ele puder trabalhar na tua mente e te escravizar, e fazer você ficar acuado, fazer você não ter forças, ou alejar, porque antigamente o diabo, ele usava as pessoas para matar quem era cristão. Hoje em dia ele aleja e põe no banco da igreja, a pessoa fica lá aleijada, o crente fica aleijado na casa de Deus. Não consegue trabalhar na igreja, não consegue fluir o ministério, não consegue crescer, não consegue ter compromisso, não consegue vir num culto de oração, num culto de campanha, não consegue nada, porque está amarrado espiritualmente. Então ele faz isso, ele amarra a pessoa, porque as pessoas muitas vezes não têm consciência do que receberam de Deus. É assim mesmo. Não sabe qual é o poder, qual é a autoridade que o Senhor Jesus delegou para nós, de onde veio isso, por que nós temos isso, por que recebemos isso. Que qualidade que você tem para receber poder e autoridade espiritual? Que qualidade que você tem? Que qualidade que eu tenho? Por que Deus nos chamou? Por que Ele nos escolheu? Por que Ele viu graça em nós? Por que Ele viu em mim e em você? Que paixão é essa que Ele tem por nós? E o que fazer com aquilo que o Senhor colocou em nós? O que temos que fazer com isso? Porque se
A Bíblia diz que dentro de mim tem um turbilhão de água viva girando, sabe? E pronto para jorrar para a vida eterna. Ou seja, de dentro de mim eu estou jorrando vida, tem vida dentro de mim sendo gerada. Eu posso gerar vida comigo, eu posso gerar vidas. Aleluia. Eu posso fazer alguém nascer de novo. Eu posso derramar essa água que eu recebi sobre a vida de algumas pessoas, de muitas, de poucas, de quantas eu quiser, porque eu tenho isso sobre mim. Você tem isso em você. Aleluia. Sabe, irmão, às vezes nós ficamos olhando o que vamos fazer amanhã. Como que vamos pagar uma conta? Como que vamos fazer isso? Como que vamos fazer aquilo? Querido, eu já trabalhei em 2, 3 serviços. E eu sei o que eu estou dizendo para você. Eu só prosperei quando eu larguei tudo e fiquei só com um trampo para me sustentar. Um serviço para me sustentar. Aí eu comecei a ter as coisas na minha vida, mas sem entender a princípio as leis naturais e sobrenaturais de Deus. Aleluia. Eu só estava dedicando algum tempo da minha vida para o Senhor. E naquilo que eu podia, de vez em quando eu ia fazer um bico para Ele, vamos dizer assim. Ia lá fazer um culto numa casa, de vez em quando ia lá pregar na igreja, de vez em quando ia lá fazer um evangelismo numa praça, numa escola. Eu só estava fazendo bico para Deus. E às vezes a pessoa faz um biquinho para Deus e acha, eu estou tão fadigado, estou trabalhando muito, pastor, na igreja, não dá para dar uma folga? Irmão, lá na igreja a gente tem uma determinação. Eu falei, irmão, quem que quer folga? Aí quando levanta o medo, vem cá, irmão, vem cá, fica aqui, ajoelha aqui. Eu vou orar. Férias, folga, Eu vou orar para Deus tirar você dessa terra, para você descansar. Opa! Aí rapidinho a pessoa volta para o lugar dela. Não quer mais. Eu falei, irmão, vem cá, que volta aqui. Eita, que eu vou usar 5 minutos de oração, filho. Vou pedir para Deus te levar. Tá cansado, tá fadigado. Não, pastor, não é nada disso aí não. Eu quero é férias. Pois então, férias no Paraíso, você quer coisa melhor que isso? Passaporte só de ida. Porque não é só de vida, não tem volta depois. Então, nós temos, às vezes nós temos em nós essa característica de achar que estamos fazendo muito. Você não sabe o que você pode fazer na sua vida ainda. Aleluia! Você não sabe o que tem em você ainda. É verdade. Você não sabe a força e o poder que Deus colocou na tua oração. Aleluia. Aleluia! Grãozinho de mostarda, né? A minha fé, Senhor, ela é pequena, já falou isso? Não, mas a minha pastora, eu nem acredito muito. Então, tamanho que é? Uma coisinha de nada? Pois é com essa coisinha de nada que você remove uma montanha da tua vida com um pedido para Deus. Senhor, socorre-me porque eu estou morrendo. E lá vem Deus e tira você da situação. Ele não vai deixar você prostrado. Sabe por quê, irmão? O diabo ele pode tentar tudo contra você, mas tem uma determinação lá do céu que a gente vê naquele texto quando o Senhor fala com o próprio diabo a respeito de Jó. Toque em tudo que ele tem e não na vida, porque ele tem um espírito de ressurreição e vida. A vida dele é minha. Aleluia. Estão tocando em tudo que você tem? Liga não, sabe por quê? Isso tudo que tira de você nessa terra, não dá para comprar nada lá no céu. Verdade, Deus, é verdade. Não dá. Mas pastor, estão me roubando. O problema de quem está roubando? Lugar de ladrão aonde? Fala lá onde? Inferno. Inferno na cadeia. Fica tranquila. A hora que Deus quiser mudar a sua situação, Ele vai mudar. E sabe a hora que Deus quer mudar a sua situação? Agora. Você não está aqui à toa. Você está porque Deus quer mudar a sua situação. Ou você acha que a campanha de ressurreição sobre a tua vida é para você vir aqui e receber uma palavra, receber algo de Deus e sair daqui achando que nada vai acontecer? Fica esperando. Já começa a tomar posse. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Já começa a tomar posse. Alcança você? Amém. Você acha que Deus não está olhando para a sua situação? Você acha que aquele homem que se entregou numa cruz lá no Calvário pela tua vida, você acha que ele não está olhando para você, meu irmão e minha irmã? Você está enganado, está enganado. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Aleluia. Deus sabe de tudo que está acontecendo. Glória a Deus. Sabe que existe um segredo nisso? Quando eu trago isso para mim, não que a gente não deva de vez em quando ajoelhar lá e pedir tudo que a gente tem, faz aquela lista que nem 300 páginas. Não estou dizendo isso. Mas o segredo nosso é: Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Muito obrigado. Aleluia. Aí você entra na presença dele, não pede nada, só adorar.
Deus, tu és tremendo, maravilhoso, sobrenatural. O capeta vai ficar, esse crente é louco. Como que pode estar arrebentando com a vida dele, tirando o dinheiro dele, tirando o salário, e ele está dizendo que Deus é tremendo, maravilhoso, porque ele quer que você blasfeme contra Deus, para ele poder agir numa brecha na tua vida. Adore o Senhor! Oh, Deus! Aleluia! Se lança, se joga, derrama a tua alma, mostra a tua cara para Deus. Senhor, eu sou desconfiado, não tenho muita fé. Às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Às vezes eu acho que o Senhor vai fazer a chave, às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que o Senhor está aqui, às vezes eu acho que não. Às vezes eu nem sinto a sua presença, às vezes eu sinto. Deus, o que eu tenho? Nada, você é um ser humano, você é normal. Todo mundo é assim, tá? Aleluia! Tá entendendo? Todo mundo é assim. E pai, quando parece que Deus está brincando de esconde-esconde com a gente? Já brincou com você? Já. Irmão, não parece que ele brinca de esconde-esconde? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Pelo amor de Deus, fala comigo. Fala na palavra, no louvor. Você liga o rádio, irmão. Então, irmão, lá você não consegue entender nada. O louvor parece que não entra no ouvido. É verdade. Meu Deus, o que está acontecendo? É para você correr um pouquinho atrás de mim, que eu estou com pressa de agir na sua vida. Às vezes nós estamos atrasados espiritualmente. Não estamos orando nem buscando a presença dele. Corre um pouquinho, irmão. Só para sair agora. E você pode ver que quando acontece isso, a gente corre rapidinho e já começa a chorar. Ai, eu estou em pecado, eu fiz alguma coisa, Senhor. Não é assim? Eu já começo a se lastimar. Por quê? Porque nós nascemos para viver a presença de Deus. Nós não nascemos para viver longe dele. A gente chora por causa da nossa condição humana, que ela é terrível. Mas a gente se alegra, porque sabe o quanto que Deus nos ama e o quanto que Ele se importa com cada um de nós. Aí seja a glória, o louvor, a adoração, tudo é dele, meu irmão. Tudo é dele. Já se derramou alguma vez na presença de Deus? Você não é daquele crente que faz assim, não. Agora presta atenção. Se você não faz assim, aí você vai orar, né? Ó Deus maravilhoso, eterno, soberano. Nossa, eu esqueci o arroz no feijão ontem, não sei se eu comprei. Ô Jeová, você não faz isso não, né? Eita, é assim mesmo! Faz não, né? Aí fala assim, eu não sei por que Deus não responde a minha oração. Foi aquela oração do arroz queimado? A irmã está orando, daqui a pouco. Será que meu marido já chegou? Que oração é essa, irmã? Outro dia eu fui no monte. Eu já falei que qualquer dia eu vou subir com um cabo de vassoura no monte. Vou botar um monte de crente para correr. O dia que vocês ficarem sabendo que um louco subiu lá e colocou uns irmãos para correr de lá, esse louco sou eu. Ô, pai, eu já vi um lá assim, né? Ou lugar para ter fofoqueira agora e gente mentirosa. Eu tô falando sério, mano. E eu tô subindo lá para eu, minha esposa, e todo mundo naquele silêncio, a gente tinha um espírito. Daqui a pouco ela do lado, eu falei, queima a língua, Jeová! Porque é brincadeira, vai pro monte pra fazer fofoca, irmão. Aí senta uma do lado da outra, em vez de ficar orando. E ali eu fulano. Tá no monte. Quem que vai fazer no monte esse fulano, irmão? Quem que vai fazer lá? Meu Jesus. A nossa oração é um elo que nos liga a Deus, irmão. Que traz a presença do Senhor. Sabe, você sente a presença dele. Irmão, depois você entra na presença de Deus, não dá para preocupar com fogão não, querido. É verdade. Tá? Nós vamos ficar que nem Pedro, né? Olha a besteira de Pedro. Jesus sobe no monte para orar, não foi? Aí daqui a pouco Pedro, né? Vem Moisés representando a lei, Elias e tal, né? Aí Pedro fala para Jesus, Jesus, não é bom que a gente constrói umas 3 tendinhas aqui, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés? Irmão, o cara é cidadão do céu, vai querer tenda, irmão. Que é isso? Onde ele estava naquela hora? Ele estava viajando na maionese. Se Pedro fez essa besteira, você imagina aí, você conta besteira que ele não faz na nossa oração. Ainda bem que o Espírito Santo é quem intercede diante de Deus com gemido inexprimível. Mas quando chega lá e diz assim, perdoa a boca dele que ele não sabe nem falar, Jesus. É isso, desse jeito. Precisa Não é? aprender, papai. Nós a gente não faz assim? Só eu que faço, que sou de Marte. Gente que é dessa terra aqui não faz não, né? Não faz não. Nós precisamos aprender essas coisas com Deus. E nos entregarmos numa oração de forma verdadeira. Quando você entrar na presença de Deus, irmão, deixa o feijão queimar. Fala, Jesus, só apaga o fogo, eu quero continuar a oração. E manda alguém lá. Tira as preocupações tuas.
O que adianta você estar na igreja no momento da palavra e a tua cabeça está lá em acontecimentos lá do outro lado do mundo? Às vezes o pastor tem que fazer essa besteira que eu estou fazendo aqui só para chamar a tua atenção, para você se ligar na palavra, para você não perder a noção de Deus sobre a tua vida. Porque senão as suas preocupações te matam na igreja. Porque você fica fora da igreja, mesmo estando sentado dentro dela. A tua oração fica vazia, mesmo você fazendo uma campanha de oração e jejum, fica vazia. Porque quando chega no momento da tua oração, as preocupações dominam a tua mente. Lembra o que o diabo faz? Ele aproveita esses momentos para dominar você. E aí ele tira você da presença de Deus e tira você para fora da igreja, porque você vai chegar e dizer assim: eu vou para a igreja, faço campanha, faço isso, faço aquilo, e nada acontece na minha vida. Você não está fazendo a campanha, você simplesmente comparece na igreja. É assim mesmo. Entendeu? Irmão, não estou puxando a orelha não. É uma coisa que muitas pessoas vivem. E às vezes a gente precisa entender isso no nosso espírito. E partir para um outro patamar da nossa vida. De relacionamento com Deus. De amor por Deus. De entrega. De dedicação. Sabe? De rasgar o coração de forma verdadeira na presença de Deus. E falar: Jesus, eu sei que eu te amo, não vivo sem o Senhor. Eu posso até ser que nem entendo, fazer um monte de besteira, fazer o quê? Mas eu não vivo sem o Senhor na minha vida. Eu te conheci, eu te adoro, eu te quero, eu necessito do Senhor na minha casa, na minha família. Eu necessito que o Senhor esteja na vida dos meus filhos, porque eu te sirvo, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, onde o Senhor me tirou. Então eu quero que esse Deus esteja na minha família. Eu quero que esse Deus alcance os meus amigos, os meus irmãos. Eu quero ser a fonte a jorrar a vida sobre as vidas das outras pessoas. Eu quero ser essa fonte. Mas é a fonte que jorra para a vida eterna. Não é uma fonte comum só para matar a sede humana, não. Ela vai saciar a sede da alma. Aleluia! Por isso que Davi escreve: minha alma tem sede de Deus. Aleluia. Sede de Deus, desejo. Você já jogou água numa terra bem seca? Faz assim. Né? Às vezes quando você vai tomar água, você não fala assim: dá um copinho d'água, por favor. Ele fala: dá um balde d'água para eu tomar. Né? Porque você está com sede, dá um balde. Porque você deseja isso em você, no seu coração, na sua vida. Você deseja isso de Deus. E se não tiver esse desejo, te aconselho você voltar lá no primeiro amor. Lembra quando li um versículo na Bíblia e você se derramava na igreja porque aquilo falava contigo? Volta lá, irmão. Vê onde você perdeu essa essência. Que a única coisa que mantém o crente em pé é essa essência do primeiro amor sobre a vida dele. Jesus é o primeiro que você se apaixonou. Aleluia, Senhor. Não foi? Depois que a gente veio conhecer Deus, nós conhecemos Deus através de Jesus. Não foi? Espírito Santo, quem é? Que é isso? Que é isso? Negócio louco, existe. Sabe? Agora, manda o Pai, pelo Espírito Santo. E aí a gente nem sabia o que era isso. Né? Depois nós vamos descobrir quem que era realmente o Espírito Santo. Quem que era realmente Deus. E como viver longe dele. E como não receber dele o Espírito de ressurreição e vida que no céu. Aleluia. Irmão, que boa é a tua palavra. Creia nele. A única coisa que Jesus pede para mim e para você diariamente é: creia em mim. Se você não crer nele, creia pelo menos através dos milagres que ele faz. Você vai ver cego que sai daqui enxergando. Você vai ver gente chegar com um problema na perna aqui, 2 minutos de oração. Você vai ver a pessoa querendo dar piruleta, você vai ter que amarrar o irmão porque ele vai querer pular que nem uma pipoca da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver essas coisas acontecerem. Visivelmente. Você vai ver osso de perna crescer. Um monte de coisa acontece dentro da igreja. Porque nós vivemos o Espírito de Deus. Aleluia. E os milagres de Deus não estão retidos para um grupo, para uma pessoa, para um apóstolo, para um pastor. Não está retido. A Bíblia diz: é aos que creem no nome daquele que ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. O nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não existe outro além dele. Não foi dado nenhum nome, nem no céu e nem na terra, a qual você e eu devamos prestar, sabe, adoração e louvor. O nome dele é Jesus, irmão. Creia nele, acredita nele, sabe? Coloca o teu coração e pega essa mensagem aí, lava ela lá com roupa, lá você fica pensando nas besteiras que a gente falou aqui, conversou. Olha que coisa boa, que besteira boa de ouvir.